Tudo é lícito? Podemos fazer qualquer coisa segundo a Bíblia? Muitas pessoas procuram justificar seus maus atos, procurando textos bíblicos para poder cometer erros. Mas isso é a busca de enganar os outros para proveito próprio. Um dos versos que utilizam é o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ora, se tudo é lícito, então pode-se adulterar, matar, destruir e outras coisas. Ora, somente uma pessoa sem escrúpulos poderia aceitar que o verso está dizendo que tudo se pode fazer e que Deus assim tenha liberado. Primeiro, o termo lícito vem de uma palavra grega que é a união de duas palavras que podem ser estar fora. Assim podemos ver o seguinte verso: e os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. O termo lícito aqui é se não existe norma que condene. Essa condenação no texto envolvia a morte por apedrejamento, como ocorreu na época de Moisés. Após a morte de Jesus, as normas condenatórias da lei de Moisés perdem o sentido, pois os líderes deixam de ter o direito de condenar e, quando falo condenar, é aplicar uma penalidade, como a morte. E então, no verso aos Coríntios, Paulo fala que não pode ser condenado pelos líderes judeus. Mas isso não define que não poderia ser condenado por Deus. Um pouco antes, Paulo diz no mesmo livro: antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Se o lícito está definido que não é condenado por Deus, então Paulo não precisa se preocupar em ficar reprovado. Só que o verso diz que ele pode ser reprovado. Assim temos: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, quando diz todas as coisas são lícitas, está dizendo que não pode a lei de Moisés condenar gerando sofrimento e morte, caso deseje não santificar o sábado, ou não honrar pai e mãe, ou matar, mas Deus observa que tais coisas são erradas, e por elas virá a ira de Deus aos desobedientes. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Que é a mesma citação dos 10 mandamentos. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Assim, a lei de Deus permanece, mas ao violar, nenhum homem pode condenar. Lembre-se, condenar não é falar do erro, mas sim aplicar sofrimentos físicos ou penalidades materiais a alguém. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.